Muita gente tomou empréstimo lá em 18, 19, 20 com juro baixo. Vai todo mundo vir para retomar esse dinheiro. Tá? O juro é mais alto hoje e a economia não está tão bem. Então, o cara, quando tem que emprestar de novo, alguém tem que tomar, ele vai precificar mais alto, independente do Fed. Dependendo do Fed cair para 3, para 2, o cara não vai emprestar mais baixo. Ele fala assim, tá todo mundo devendo mais e com mais risco. Eu vou pedir mais prêmio. Nesta hora, você começa... Quem já tem a dívida na mão, perde dinheiro. Porque a curva abre, a confiança de quem já é um credor já diminui porque ele já tem um prejuízo. O cara que já tomou isso aqui, ó. Então o cara já está menos confiante para emprestar. Então esse cara pede mais taxa. Então no mercado de 400, 500 trilhões, se 1 trilhão precifica a uma taxa mais alta, todo mundo perde. Basta você ter um print de uma boleta de grande volume, num outro preço, muda todos os preços de tudo. Reprecifica tudo. Reprecifica. E aí você, mesmo com o Fed baixando o juro, você não tem pessoas emprestando, você não tem a criação de crédito que precisa. Aí começa a ter uma destruição de crédito. Isso aqui já é destruição de crédito, porque o cara perde, o valor da carteira dele cai. Se ele vender a carteira hoje, ele vai perder. Se os bancos venderem a carteira deles hoje, eles vão perder 700 bilhões. Como é que o cara empresta? Resgate, ele vai precisar fazer isso. Se tiver gente sacando o depósito, vai precisar fazer. 700 bilhões evaporou. Só dos bancos comerciais. E quanto evaporou de investidor? E quanto evaporou do Fed? Quanto evaporou de quem tinha papel? Muitas pessoas tiveram redução do seu patrimônio. Perfeito. Então, isto é o começo da situação onde não dá mais para expandir crédito. E aí você tem um movimento igual de 29. Que você tem, esse cenário gera uma perda de confiança, as empresas não têm financiamento, não conseguem vender, o cara que tem dinheiro para gastar não gasta, porque já está perdendo. Então, a demanda agregada do mundo reduz de tal maneira que você entra em recessão / depressão. E aí cai a arrecadação. Cai a arrecadação dos países, no momento onde os países estão devendo na máxima histórica. O que acontece quando cai a arrecadação e eles precisam financiar? Eles vão a mercado financiar seus déficits no pior momento, no momento que ninguém quer emprestar. O que acontece com a taxa longa? Sobe. Se eu não quero emprestar, eu vou botar minha taxa lá em cima. E se ele precisar tomar, ele vai tomar mais caro. E aí reprecifica. Você gera um problema que a curva não para de abrir. E nesta hora, o Fed pode vir fazer o que ele quiser. Se você tiver uma abertura de taxa de mais 2%, digamos assim. Esse prejuízo aqui aumenta. Se você tiver uma abertura de taxa de mais 2% hoje, é mais não sei quantos trilhões de prejuízo no mundo. Ele pode fazer 1 trilhão de QE. A destruição de moeda for 5 trilhões, ele pode botar 1 trilhão. Ele só matou 20%. E ele vai fazer QE como? Se ele já está com prejuízo. Ele vai fazer injeção de dinheiro comprando título como? Se ele também está com prejuízo. Então chega uma hora que o sistema se inverte e toda a parte virtuosa vira viciosa. E as empresas excessivamente eficientes também acabam tendo problema, porque elas trabalham numa margem muito pequena. Imagina uma JBS da vida que tem 90 bilhões de receita e 1 bilhão de lucro. Entendeu? Aí você derruba a receita dela em 10%. Já está no prejuízo. Cara, ela quase quebra, porque ela trabalha com uma alavancagem tão grande que se você projeta um prejuízo de 8, 9 bilhões em X anos, a empresa já está com nesse cenário, começa então, o que começa a acontecer? Queda de preços, certo? Você tem uma queda da demanda agregada por conta o crédito parou e contraiu. Parou o crédito, contraiu o crédito, cai a demanda agregada. Tem menos dinheiro circulando, menos gente comprando, queda da demanda agregada, queda de receita, queda de arrecadação. Tudo isso aí começa a cair. E aí, isso alimenta, de novo, mais queda nos papéis, mais alta na taxa, mais medo ainda de default, então a taxa de juros sobe porque ninguém quer emprestar. Aí começa a estopar todo mundo. Aí começa a ter chamada de margem, isso tudo começa uma espiral de destruição de crédito. Começa ninguém pagar ninguém, os créditos em dólar no mundo vão evaporando. Então, o fim do dólar, que todo mundo fala que é o fim do dólar não é isso. Isso é o fim do dólar, só que o fim do dólar dele contra ele mesmo. Não é ele que vai perder valor porque eu vou imprimir demais e ele vai comprar menos. Não, ele perde valor porque ele evapora. É diferente. Imagina você ter 100 dólares no bolso e o teu 100 dólares valer menos porque você não consegue, porque os preços subiram. Agora, imagina você ter 100 dólares no bolso e eu vou lá e tiro ele do seu bolso, agora você não tem mais. Você perdeu o seu dólar, mas não perdeu em relação a produto, você perdeu porque ele evaporou. Verdade.
Então todo mundo começa a dar calote em todo mundo. A destruição do dólar é a evaporação dos ativos em dólar. Porque o dinheiro não é papel, o dinheiro é um crédito. Sim. Se eu tenho um depósito no banco e o banco quebra, o que aconteceu com o meu depósito? Já era. Perdi. Se eu tenho um título da JBS, que eu acho que ele tem um preço lá de 90 a 100, se amanhã a JBS, se o título cai para 20, eu perdi, acabou meu dinheiro. Não tenho dinheiro mais. Então o dinheiro é um ativo financeiro, ele não é papel. E eu sou chamado em margem, aí eu tenho um empréstimo, aí eu tenho que liquidar os meus ativos líquidos, exatamente. Mas eles já valem menos. Então, riqueza financeira evapora. E os preços das coisas em termos reais caem também. Sim. Porque você não tem demanda. Então, este é a destruição do dólar. É a destruição de todo o crédito em dólar que não for honrado. Então, a destruição do dólar é isso. Como se proteger disso? Aí você tem que pensar o seguinte: qual é o crédito em dólar que é o menos provável de entrar em moratória? Qual o crédito em dólar que é o mais provável de ser honrado? Imagina então qual o maior devedor mundial de dólar. É o Tesouro Americano. O Tesouro Americano deve 30 e tantos trilhão lá de dólar, né? Esse cara vai ter um problema, porque a arrecadação dele cai, ele vai se refinanciar a dívida, vai pagar juro mais alto, vai ele ter um squeeze do mercado. Tá? Igual o Brasil já teve, ele vai ter também, isso é inevitável. Caramba. É inevitável, é só ficar olhando a curva longa, é só olhar as curvas de mercado de treasuries que você vai saber quando a curva começar a andar nesse sentido que eu estou falando, é porque está acontecendo. E vai acontecer. Nessa hora, ele começa a ter problemas de financiar a sua dívida. O que ele tem que fazer quando tem problema de financiar a sua dívida? Eu começo a decidir o que eu vou pagar, o que eu não vou pagar. Verdade. Você senta lá, eu consigo financiar? Não consigo colocar leilão, eu vou ter que cortar gasto. Não é porque Então, nessa hora, até o Galípolo vai ter que cortar gasto, o Galípolo, o Haddad, porque ele não é que ele vai ser forçado, ele vai ser colocado de joelho. É que nem o pai de família que não tem dinheiro, ele vai ter que... Cara, eu vou ter que pagar o que eu vou fazer, porque eu tenho que manter o governo funcionando. Eu vou parar de pagar a pensão do fulano, eu vou ter que parar de pagar tal despesa, eu vou começar a pagar. Mas os pensionistas, dá default nos pensionistas, dá default não sei o quê. Eu tenho o cupom do bom de 30 anos. Esse do bom de 30 anos não paga. Agora, tem um mercado que ele tem que pagar, porque se ele não pagar, tudo fecha. É o overnight. É o overnight. E o mercado americano não tem overnight de um dia, são títulos muito curtinhos. Chama T-bills. É de um mês, é de uma semana, de 2 meses. Esses T-bills estão vencendo, esse ele vai pagando, porque se ele não pagar esse, ele perde acesso ao mercado no geral. O Brasil já chegou numa situação que ele não pagava ninguém, a não ser o mercado de overnight de um dia. O Brasil ficou quebrado na década de 80. Teve moratória externa, teve moratória, um monte de coisa. O ministro era o Marcílio Marques Moreira. Prestava dinheiro para um dia. A economia só rodava com dinheiro de um dia. E o juro, para não ter inflação, tinha que ser 45%. Por quê? Porque você não tinha duration no mercado. Como o único dinheiro que circulava no mercado era dinheiro de um dia, é quase que nem papel, certo? Dinheiro de um dia. O que faz a diferença é que por que não vai explodir a inflação hoje? Porque o dinheiro hoje não é de um dia. O dinheiro de hoje é crédito longo. Entendeu? Uma simples alta na taxa já faz aquilo contrair tanto, já faz evaporar tanto dinheiro, que não tem como você ter inflação. Uma simples alta hoje no Treasury de 4 para 5 ou de 5 para 6, bota o mundo de joelho. Sim. Entendeu? O Brasil não tinha isso, o Brasil não tinha sistema de crédito. Na década de 80 era só overnight. Todo mundo que aplicava para um dia, e todo mundo que tomava para um dia. Não tinha empréstimo no Brasil. A nossa moeda era tão... Na década de 80 a gente não tinha... Os bancos viviam emprestando dinheiro de um dia, de um mês. Entendeu? Ninguém emprestava de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Era assim. Então, nesse cenário, o governo para de pagar a dívida longa, ele para de pagar a pensão. A única coisa que ele não vai parar de pagar é o cash, é a dívida de curto prazo, que é análogo ao cash. Então, a posição correta numa situação dessa é cash. E já tem gente muito inteligente nesta posição hoje. O Warren Buffett hoje tem 300 bilhões em T-bills. 300 e poucos bilhões em T-bills. Ele está zerando a carteira dele de ações porque acredito eu, que ele já enxerga esse cenário. Nossa, ele tá zerando, então. Ele tá vendendo ações, ele tá fazendo cash, porque ele enxerga que vai ter hora muito melhor para comprar. Por isso que a gente fala do barbell do Taleb, né? Que é o quê? Se você tiver 70%, 80% do seu dinheiro em numerar, né? Que é exatamente o caixa, que é exatamente o T-bill de um mês, de 2 meses, então ele é reserva de valor. Então, na hora que ele é reserva... Porque ele é o menos provável de não ser pago. Tá. Porque o governo americano precisa pagar o T-bill,
ele não tem mercado para mais nada. Imagina